Amém, meu amado. Louvo a Deus pela tua vida. Vou ler aqui um versículo da Bíblia, né? Pra gente meditar um pouco aí na palavra de Deus, né, queridos? Hoje em dia a gente precisa muito de Deus, sabe? São dias difíceis, dias complicados, né? E é só Deus para dar essa paz que a gente necessita, que a gente tanto precisa, né? Amém? A palavra de Deus diz ali, querido, no livro no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha só, esse é considerado o versículo central da Bíblia, né? Que fala do amor de Deus, né? Que fala do amor de Deus. Né? Deus sendo um pai, ele é pai, né? Deus é o nosso pai. E ele sendo pai, imagine só, né? Imagine um pai aqui na terra, por exemplo, né? Enviando o seu filho, dando o seu filho para morrer por outras pessoas. Veja bem, né? Será que um pai aqui na terra teria tanto amor ao próximo assim? De dar a vida do seu filho por alguém, né? Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus fez isso, deu o filho dele. Ainda por pessoas que muitas vezes nem eram amigos de Deus, né? Imagine um pai entregando o seu filho por alguém, às vezes, que não, nem gostava de você. Olha, veja bem, né? Mas glória a Deus, né? Mesmo que de repente um ou dois gostassem, três, né? Alguém gostava de você, né? Alguém era teu amigo e você entrega o teu filho por amor a eles, pelos teus amigos que de repente gostavam de você, né? Glória a Deus. Deus entregou o filho dele, né? Para os pecadores, para as pessoas que realmente eram más, né? Porque realmente a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, né? Não há nenhum justo sequer nessa terra. Veja bem, né? Mesmo a lei de Deus, a lei de Moisés, né? Mesmo a lei de Moisés ela não conseguia justificar o ser humano. Não conseguia, né? Porque a lei ela estava enferma, a lei estava, digamos assim, de muletas, né? Por causa da carne, por causa da maldade do ser humano. E através da lei veio o conhecimento do pecado, veio o conhecimento da justiça de Deus, não é verdade? Da bondade de Deus, mas da justiça dele também. Porque Deus é bondade e Deus também é justiça, né, querido? Deus ele é justo, por excelência ele é justo, né? E por ele ser justo, ele acaba executando juízos, não é verdade? Mas por amor, né, na lei, realmente Deus, por amor, ele, né, como, né, ele condizia com a morte, com a sentença de morte. Né? Você pode falar, ah, Deus é bom, por que que ele matava? Poxa, querido, a justiça de Deus é tão grande, e o amor e a bondade e a justiça de Deus é tão grande,
que ele precisou até mesmo matar, querido, por causa da justiça dele. Né? Muitas vezes a justiça ela acaba sentenciando a morte. É só você ver, né? Muitos países têm a pena de morte, né? Mas isso é por causa da justiça, não é verdade? Para deixar a justiça, deixar exemplo. Então a justiça de Deus, ela se avultou, né? Ela se avultou mais, ela se avultou com a lei de Moisés. Com a lei de Moisés a gente teve plena noção da justiça de Deus, né? Amém? Porque nós precisamos de justiça, né? Se não houver justiça, um reino não subsiste, né? Um reino ele tem que ser, é, ele tem que ter leis, né? Tem que ter leis, tem que haver leis, né? Para que não haja, para que o mal não prevaleça, para que haja ordem, né? Tem que haver lei, não é verdade? Até a Bíblia diz, Jesus diz que até o reino das trevas, até o reino do inimigo, né? Do inimigo das nossas vidas, ele até o reino do inimigo, ele não está dividido. Ele tem ordem, né? Até o reino de Satanás, meu querido, tem ordem, sabe? Porque um reino sem ordem, ele não subsiste. Até Satanás tem as suas leis, tem. Porque realmente um reino dividido, um reino que não tem a ordem, ele não subsiste, né? Até o inimigo sabe disso. Até, né? Glória a Deus. Então o reino de Deus tem ordem, né? Foram decretadas leis no tempo de Moisés, não é verdade? Através da lei nós temos noção do caráter de Deus, da bondade e justiça, né? Porque, né, querido? Glória a Deus. Através da lei nós tivemos noção do caráter de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, na nova aliança, né, quando ele entrega o filho dele por nós, pecadores, né, porque nós éramos pecadores realmente, né, a lei não conseguiu justificar o ser humano por causa da carne, por causa da maldade do ser humano, não é verdade? Mas Deus daí manda o seu filho aqui, manda o seu filho nessa terra, o seu filho único, o seu único filho, gerado por ele, né, gerado de uma virgem. Ele foi o único filho gerado por Deus, que veio. Isso quer dizer unigênito, é o único filho gerado por ele, aqui nessa terra, que foi Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, né, no ventre de uma mulher. E ele veio, ele habitou aqui, e ele deu exemplo, né, de justiça, mas de amor. Que daí se manifestou realmente o amor de Deus, né, amado? Ele dá o próprio filho por mim e por você para nos justificar do pecado. Glória a Deus. Agora nós estamos justificados. Olha que coisa linda, né? Através da morte de Jesus Cristo na cruz, quando ele derramou o sangue dele, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Até a lei de Moisés se derramava sangue, sangue de animais, sim, mas precisava de sangue. Mas sangue de animais não era o suficiente para justificar o ser humano, né, amados? Precisava do sangue de um homem justo, né? Um homem justo, Jesus Cristo, que andou em justiça, né? Andou em justiça nessa terra, praticando o bem, né? Não praticando o mal, praticou o bem, não praticou o mal. Deu exemplo nessa terra, foi justo e amou, né? E ele nos amou. E ele ensinou o amor de Deus, e ele ensinou quem é Deus, né? Porque ele é a figura de Deus, né? Ele disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, ele habitou aqui e ele nos mostrou o Pai, né? Porque nós
a gente vendo ele, a gente vê o Pai, né? Então ele nos mostrou o Pai, não é verdade? E se manifestou o amor de Deus, porque ele entregou o seu filho. Jesus se entregou também. Jesus manifestou amor porque ele se entregou por mim e por ti. E através dessa entrega, desse sangue, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós também. Nós que cremos, nós que aceitamos, nós que acreditamos e nós cremos no sacrifício da cruz de Jesus Cristo, agora o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos justifica, nos santifica agora. Glória a Deus, agora nós passamos a conhecer a Deus melhor, né? O Espírito Santo de Deus nos santifica, nos dá amor, amor ao próximo, amor a Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E aí se manifestou o amor de Deus mesmo. Agora realmente somos justificados na presença de Deus, porque a lei não conseguiu, mas a graça conseguiu justificar o ser humano e manifestar o amor de Deus para com a humanidade, né, através da morte de seu filho. Glória a Deus por isso, querido. É um privilégio, né? É um privilégio que Deus te deu, Deus me deu. É um grande privilégio, né? Porque a presença de Deus realmente nos santifica, né? A presença de Deus, que a presença de Deus, o Espírito Santo nos leva a estudar a palavra de Deus, a Escritura, que foi algo que Deus deixou na terra, né, querido? A Escritura, a Bíblia, a Escritura, ela foi deixada por Deus aqui na terra, por amor a mim e por amor a ti. Ele preservou as Escrituras estão aqui e elas são importantes. A presença de Deus é importante, mas o estudo da palavra também é importante, né? Para nós crescermos na graça e no conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus, né? Então nós temos que adquirir conhecimento, né? Porque Deus deixou a palavra dele aqui, olha só, preservou a sua palavra nessa terra, não é verdade? A preço de sangue, a palavra de Deus, a Escritura, ela está aqui nas nossas mãos a preço de sangue, está aqui, ó, né? Deus não deixou ninguém tocar na palavra dele, não. Deus não deixou ninguém tocar na palavra dele, ela está aqui, ó, íntegra, né? Íntegra e disponível a você, né? Amém? E vamos aproveitar, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, enquanto se é possível, porque vai chegar uma hora que ela vai ser proibida. Vai chegar uma hora que a palavra, a Escritura, vai ser proibida, amado. Né? Ela vai ser proibida. Vai chegar um dia, esse dia não está longe, não. Viu? Tá bom, meu querido? Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tá bom? Esse é o amor de Deus que nos justificou, que se entregou por nós. O que a lei não podia fazer, a graça fez. Aquilo que a lei não podia fazer, a graça fez. Né? E hoje nós somos justificados pela fé, olha só. E pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E nós somos justificados pela fé agora. E agora nós temos paz com Deus, olha só que coisa tremenda. Hoje em dia nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus, né, amado? Que tremendo isso. É um privilégio tremendo, é um privilégio maravilhoso. Não são todos que compreendem, que vão compreender isso. Não são todos, tá? E mas se essa palavra está chegando até você, glória a Deus, né? Que essa palavra possa te edificar. Se ela está chegando aos teus ouvidos, né? Que seja para a tua edificação. Tá bom, meu querido? Tá? Fica na graça, na paz, em nome de Jesus. E vamos, né? Aqui, buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, né? Vamos buscar a Deus enquanto a gente pode achá-lo, né? Enquanto ele está se deixando achar, amém? Porque vai chegar uma hora que vai ser tudo cortado, querido, tudo proibido mesmo, sabe? E está próximo esse dia, tá bom? Então, não perca essa oportunidade e esse privilégio que Deus te dá, tá bom? Amém? Não, é algo que não é para todos. A fé não é para todos, viu? Então você que está ouvindo, glória a Deus,
Aproveita essa grande oportunidade que Deus está te dando de ouvir a palavra dele, né? Tá bom? Ouvir o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tá bom, meu querido? Glória a Deus.